Não consigo me abrir para o amor. Bom, vocês que forem entrando aí, vão escutando a palavra, recebam essa palavra. Sempre as lives, elas têm o objetivo de fortalecer a tua caminhada através de palavras, através de ensinamentos, orientações. Então, escuta tudo, guarda no teu coração. Amém? Eu escuto muito, gente, essa fala, né? Natália, eu não consigo me abrir para o amor. Eu sofri muitas decepções nessa caminhada, já me fizeram sofrer demais. Eu tenho muito medo de sofrer. Eu tenho muito medo de ser machucada. E por isso eu preciso me fechar. Por isso eu prefiro me resguardar. Bom, isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é quando isso é uma proteção. Sabe aquele medo que é protetivo? Eu tenho medo porque eu estou me protegendo. Eu tenho medo porque eu estou resguardando meu coração. Eu tenho medo porque eu estou guardando meu coração. Porque eu não quero me machucar. E isso, até certo ponto, é muito positivo, porque nos protege de possíveis erros. Nos protege realmente de possíveis frustrações e sofrimentos. Mas a gente tem que encontrar um equilíbrio aí, nessa história, né? Nem tanto, nem tão pouco. Porque existe o outro lado também. Existem as pessoas que se fecham, né? Completamente e acabam perdendo oportunidades porque estão ali fechadas e estão traumatizadas. Então tem que ter um medo que é um medo protetivo. Por exemplo, eu tenho medo aqui de pegar na tomada porque eu posso levar um choque. Então assim, eu tenho um medo protetivo. Mas eu não vou nunca mais não ter que ligar nada porque eu vou ter medo de levar o choque. Não, eu vou ter que ligar. Eu vou ter que pegar aqui a tomada e vou ter que ligar, porque senão eu não vou usar meu carregador, não vou usar meus eletrodomésticos, enfim. Então, o medo protetivo, ele é lícito, sim. Ele é até algo bom para nos proteger, mas ele não pode nos paralisar. O problema é quando o erro paralisa. O medo, desculpa. O problema é quando o medo paralisa. O problema é quando o medo te impede de prosseguir, te impede de receber a tua bênção. É isso que você não pode permitir. Na minha caminhada, como eu já tinha errado demais nessa área, eu já tinha sofrido, tinha casado errado 2 vezes, eu carreguei esse medo que foi muito protetivo para mim. Mas eu não deixei de conhecer pessoas. Eu não proibi das pessoas se chegarem até mim. Eu não impedi de conhecer pessoas durante essa trajetória. Eu não me escondi numa ostra. Eu não me escondi dentro de casa. Eu não deixei esse medo me paralisar. Até porque eu estava muito certa. Eu estava muito firme no que eu queria. De marido, de homem, de Deus. Então isso estava muito claro para mim. Isso está claro para você? Você sabe quem você quer? Com quem você quer casar? Você sabe que padrão seu marido deve ter? Você já estabeleceu isso diante de Deus? Então pronto, primeiro ponto. Isso te traz uma tranquilidade. Por quê? Porque preparada, quando você está preparado, quando você sabe o que você está buscando, você não vai correr o risco de errar. Você não vai correr o risco de se entregar para a pessoa errada. A gente se entrega para a pessoa errada quando a gente quebra princípios, quando a gente pula etapas, quando a gente passa por cima de nós mesmas por conta da dependência emocional, da carência, da ansiedade. Então, quando você está fortalecida em Deus e quando você sabe o que você quer, o que você está buscando, isso te dá uma segurança para você estar aberta às possibilidades, mas protegendo o coração. Então, a frase que eu uso sempre é essa: esteja aberta a possibilidades, mas protegendo o coração. É aí que entra o medo de errar, o medo de se envolver com a pessoa errada e sofrer novamente, que é um medo protetivo. Mas tem que ter o equilíbrio. E como é que eu faço isso, Natália? Número 1, anota aí. Número 1, estabelecendo o meu padrão. Coloca aí, alguém anota para mim. Número 1, estabelecendo o meu padrão. Eu preciso entender o que eu estou buscando. Com quem eu quero casar?
Qual é o homem hoje que me faria feliz? Com quem eu sonho dividir a minha vida? Esse homem tem que ter o quê? Quais são as características inegociáveis que ele tem que ter? Isso tem que estar muito claro na minha vida para direcionar a minha escolha. O padrão que eu escolhi vai direcionar a minha escolha. Pode escrever isso também. O padrão que eu determinei vai direcionar a minha escolha. Ok? Então, se aparece alguém que não está no meu padrão, eu já não vou cometer o erro, porque eu não vou me envolver, eu não vou conhecer alguém que não está no meu padrão, né? Então, número 1, é preciso estabelecer um padrão. Número 2, é necessário estar aberta, é necessário deixar o medo excessivo de lado, entendendo que se você se fechar, você pode perder oportunidades. Se você se retrair, você pode perder oportunidades. Ah, Natália, quer dizer que o marido pode aparecer e eu não reconhecer o marido porque eu estou presa no meu passado, nas minhas angústias, nas minhas decepções? Pode, isso é uma decisão. Se você deixar de viver por isso, se você deixar de frequentar lugares por isso, se você se retrair por isso, se você não aceitar um convite que pode ser de uma pessoa que está no seu padrão, sim, né? Então, qual a orientação? Primeiro, entender o que é que eu preciso, tá? Tô entendendo o que é que eu preciso. Segundo, não deixar o medo me paralisar. Não deixar o medo me paralisar. Terceiro, estar fortalecida espiritualmente. Está fortalecida espiritualmente. Por quê? Porque quando eu estou fortalecida espiritualmente, eu consigo dizer não para quem eu tenho que dizer. Eu consigo enxergar o que Deus está me mostrando. Eu consigo ver o que eu preciso ver, analisar o que eu preciso analisar sem emoção, sem sentimento, sem paixão. E para isso eu preciso estar fortalecida espiritualmente. Porque se eu não estiver fortalecida espiritualmente e eu for me abrir para essas possibilidades, eu posso me deixar levar por tudo isso, né? Pela ansiedade, pela carência, e aí eu vou tomar atitudes erradas, eu vou me envolver com pessoas erradas. Então eu preciso estabelecer o meu padrão, eu preciso não permitir que o medo me paralise e eu preciso estar fortalecida espiritualmente. Eu só consegui esperar pelo meu esposo, apesar de todas as pessoas que apareciam. Eu era muito paquerada. Tinha muitos homens que faziam propósito de oração para casar comigo, propósito de jejum. Mas eu consegui não errar porque eu estava muito posicionada em Deus. Eu estava me fortalecendo em Deus a cada dia. Eu estava orando, eu estava em eventos da igreja, eu estava em orações. O que tinha Deus na história, eu estava dentro. Então, eu decidi não me deixar mover pelo medo, mas me fortalecer espiritualmente para não errar, para não tropeçar, para não pular etapas. Porque quais são os riscos de você errar? Os riscos são esses, né? Que eu sempre falo aqui. É preciso ter muito cuidado com os inícios. Os inícios dos relacionamentos, eles são determinantes. Os inícios de relacionamento, eles podem te trazer muitas alegrias, mas muitas tristezas. Por quê? Porque tudo é ali no início. É no início que você vai avaliar se a pessoa está no seu padrão, se a pessoa é o que você esperava, se Deus está nessa história. Tudo isso acontece no início. E quando você não tem essa força espiritual, quando você não está bem orientada, bem direcionada, bem fortalecida, você se deixa levar por sentimentos, que é o que acontece sempre. As pessoas se envolvem sem conhecer. As mulheres se apaixonam sem conhecer a pessoa. Se envolvem sem conhecer, fazem a ordem inversa.
Porque a ordem correta é conhecer para se envolver. E o que acontece? Elas se envolvem para depois conhecer. É a ordem inversa. Então, Natália, tenho que ter medo de me relacionar com outras pessoas daqui para frente? Tem que ter medo, sim. Mas um medo protetivo. Um medo de segurança. Eu não vou me envolver com qualquer um. Então, eu vou já ter um medo de proteção. Para eu ter um cuidado maior na hora de conhecer alguém. Ok, ótimo. Perfeito. Mas esse medo pode me paralisar, Natália? Não pode me paralisar. Como é que eu consigo isso? Com equilíbrio. Equilibrando as coisas. Estando aberta às possibilidades. E o que são essas possibilidades, Natália? Bom, primeiro você tem que perguntar para você mesma se você está pronta para um novo relacionamento. Tá pronta? Tá preparada? Tá fortalecida? Coração tá bem? Não tá ansiosa? Não tá carente? Curou essa dependência emocional? Tá tudo sob controle? É muito importante você conquistar esse equilíbrio, essa força antes de qualquer coisa. Não adianta nada uma mulher tão machucada, uma mulher com tantas feridas, estar indo atrás de outros relacionamentos, né? Aquela história do amor se curar com outro. Não existe isso. Primeiro porque você corre vários riscos de errar, né? De estar com alguém para acalmar a tua dor, para suprir as tuas carências. Então, esteja aberta às possibilidades, mas quando você estiver preparada para isso também, conversa com Deus. Eu já ouvi muitas mulheres falando isso para mim. Olha, Natália, não quero nem que apareça alguém agora, porque eu não estou preparada. Eu sinto que Deus precisa tratar em mim. Eu sinto que Deus precisa me curar. Eu sinto que Deus precisa restaurar algo dentro de mim que foi quebrado. Eu sinto que Deus precisa me deixar inteira para que eu possa estar aberta para conhecer outras pessoas. Amém. Excelente. Sabe por quê, amada? Porque quando você está quebrada, não vai dar certo. Não dá certo. Uma pessoa quebrada, ela vai encontrar outra que não é o ideal, né? Mas ela tá tão quebrada que ela não consegue ter o discernimento da escolha, ela não consegue ter a noção se é aquilo mesmo, porque tá tudo confuso. É um misto de sentimentos, é um misto de emoções. Tem pessoas que estão balançadas ainda por causa do último relacionamento, não conseguem esquecer o ex, e é aquela confusão, aquela coisa. Então, assim, qual é o meu conselho antes de qualquer coisa? Esteja bem com você mesma. Esteja inteira. Procure recuperar aí os seus pedaços, sabe? Se fortalecer em Deus mesmo, estar bem, estar feliz, namorando com você mesma, namorando com Jesus. Toda mulher, antes de casar com um homem, tem que casar com Deus. Toda mulher, antes de casar com um homem, tem que casar com Deus, tem que estar casada com Deus, tem que estar bem espiritualmente. Até para você, olha, saber o que você está fazendo. Agir com discernimento. Amém? Estou sendo um pouco repetitiva, mas é porque eu entendo que a repetição é que promove o aprendizado. Então, eu estou sendo bem didática para você captar bem tudo que eu estou ensinando para você hoje. E na minha solteirice foi assim. Eu passei por vários anos, por um processo de vários anos, que eu não estava preparada para encontrar pessoas e me relacionar com pessoas, e me relacionei. E o que aconteceu? Mesmo dentro da igreja, não deu certo. Eu me machuquei mais uma vez. Eu fiz as escolhas erradas porque eu ainda não estava tratada. Eu ainda não estava curada. Eu ainda não estava pronta para discernir o que era de Deus e o que não era de Deus. E você, anota aí, você só está pronta para discernir o que é ou não de Deus quando você está em sintonia com Ele. Você só está pronta para discernir o que é e o que não é de Deus quando você está em sintonia com Ele. Quando você está bem espiritualmente, quando você para de murmurar, quando você passa por essa etapa, sabe?
de murmurar, de reclamar, de dizer que Deus esqueceu, que todo mundo casa menos eu, e bababá, bababá, bababá. Quando você passa essa fase aí, que você se acalma, você diz, ó Deus, tá tudo legal, se o Senhor mandar agora, amém, se o Senhor não mandar também, amém. Quando você pula essa etapa, você chega aí, ó, né? Já tá mais perto. Então, cure-se antes de qualquer coisa. Cuide de você, cuide das suas feridas. Cuide das feridas do seu coração, da sua alma. Deixa Deus tratar e não se envolve nesse período. Por quê? Porque são grandes as chances de você fazer escolhas erradas. São grandes as chances de você se machucar novamente. E foi isso que aconteceu comigo. Eu já estava há vários anos na igreja e me envolvi com 2 pessoas erradas. Me envolvi com 2 pessoas que me fizeram sofrer, que me trouxeram sofrimento. Mas chegou um momento, que foi aquele momento crucial, que eu falei assim, Senhor, acabou, não quero mais namorado, manda o marido, eu não tô com pressa. Jesus, eu não tô com pressa, eu espero o tempo que for. E foi aí, quando eu descansei, que as coisas começaram a aparecer, a acontecer. Mas eu não me tranquei, eu não me fechei, eu não me tranquei para os relacionamentos. Não. Eu segui, mas com mais cuidado, priorizando outras coisas, priorizando a minha reconstrução. Priorize a sua reconstrução. Priorize a sua reconstrução. Que logo em seguida você terá a sua família. Priorize a sua reconstrução. Porque enquanto isso, Deus estará construindo a sua família. Deus estará construindo a sua casa espiritual. Deus estará preparando aquilo que Ele vai te entregar. Mas para isso você precisa se reconstruir, se acalmar, se perdoar. Tem mulher que precisa se perdoar. Tem mulher que precisa se perdoar dos erros que ela cometeu nos relacionamentos. Você precisa pedir perdão a Deus pelos erros que você cometeu e receber esse perdão definitivamente. E seguir adiante. Não adianta, o tempo não vai voltar. As coisas não vão mais voltar para você consertar. O conserto agora é com Deus. O conserto agora é vertical. O conserto é com Jesus. Pede perdão, recebe esse perdão. Toma posse da palavra que está em Romanos 8:1, que diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e segue. Aquele que confessa os seus pecados e se arrepende alcança a misericórdia. Segue adiante. É lá que está a tua bênção. Então é preciso se perdoar também. Se perdoar desse passado de erros, de escolhas erradas, que todas nós cometemos, amada. Não foi só você que errou nessa área, não. Eu acho tão lindo quando eu encontro, sabe, aquela menina que vem de um lar cristão. Meu alvo, Priscila Uber. Aí encontra o marido, sabe, não se machuca emocionalmente, casa lá com Israel, aquela coisa linda, é o sonho. Mas isso é uma exceção, amadas. Uma exceção. É muito difícil, é lindo. Por isso que eu acho muito lindo o legado do pastor Abe Uber. Eu acho muito lindo aquele legado de família da Igreja da Paz, sabe? Dos pais do pastor Abe, dos filhos. Você vê assim um legado de bênçãos, de geração após geração. Isso é muito lindo. E graças a Deus eu tô tendo o privilégio de criar meus filhos assim, no temor do Senhor, que eu não tive esse privilégio de ser criada num lar cristão, lendo a palavra de Deus, indo para a igreja, né? Mas eu estou tendo a oportunidade hoje de fazer isso com os meus filhos, e você vai ter a oportunidade de fazer isso com seus filhos. Amém? Agora, todas nós erramos. Todas nós, pelo menos a maioria aqui, eu sei que errou. Alguém aqui não errou na vida sentimental, pode levantar a mão, que eu vou bater palmas para você. Vou dar um glória.
Mas todas nós erramos, todas nós tropeçamos, todas nós agimos pelo sentimento, todas nós agimos pela emoção em algum momento, pela paixão, ficamos cegas, mas passou. Não podemos cometer os mesmos erros. Você não pode cometer mais os mesmos erros. Ficou para trás. Cometeu, já foi. Agora é para frente. E aí eu disse, Deus, é o seguinte, manda o marido, eu espero o tempo que foi, e eu descansei. Mas eu não fiquei nessa fala, eu tô presa, eu não consigo mais me abrir pro amor, meu coração travou, não. Eu não fiquei nessa fala porque realmente eu estava no processo de cura, eu me sentia curada cada dia mais, né? Então, tem que se abrir para os relacionamentos? Tem, é óbvio, você tem que estar aberta a possibilidades, você tem que se perdoar, você tem que esquecer o passado, você tem que esquecer essas frustrações que ficaram para trás, você tem que se abrir, sim, mas estando preparada, estando fortalecida espiritualmente, estando firme nas suas convicções, de não quebrar princípios, de só querer o que é de Deus, de só querer o que vem das mãos de Deus, porque é das mãos de Deus que vem o melhor. Deus conhece o seu marido. Deus, nesse momento, está olhando para o seu marido, cuidando dele. Ele está tomando um chá, um café ou uma sopinha em algum lugar. É muito forte quando eu falo isso, e é a verdade, porque eu creio num Deus que conhece todas as coisas, gente. Eu conheço um Deus que quando você diz assim, Senhor, escolhe para mim, porque eu não sei escolher, Ele escolhe. Ele direciona, ele une vidas, ele une o homem e a mulher em um propósito de família. Ele conhece, então quando a gente começa a enxergar pelos olhos da fé, tudo muda. Porque essa escolha não é sua sozinha. É você e Deus. Deus mostra e você, como vai estar com sua visão espiritual bem aberta, você vai reconhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, para não errar e para não ter medo de se abrir, de abrir o coração, tem que estar fortalecida espiritualmente. Tem que entender o que é que você quer de marido, com quem você quer casar. Tem que entender qual é o teu propósito de família. Você está disposta a esperar o tempo que for para ter a sua família? Você está disposta a abrir mão do que for necessário para ter o seu marido? Você está disposta a ficar firme, a dizer não, a não quebrar princípios pela família que Deus está preparando para você? É aí que está o X da coisa. É aí que tudo muda. É a sua decisão, é o seu propósito. Senhor, eu quero agora só o que for de ti para mim. Eu quero a minha família, eu quero fazer o que for preciso, eu quero dar o meu melhor e eu sei que o Senhor vai dar o melhor também. Quem está comigo, diga amém. Amém? Então, tem que se abrir, tem que abrir o coração, mas se protegendo. A proteção, ela tem que andar lado a lado durante toda essa caminhada. É aquela pedrinha que eu falo sempre, a pedrinha da segurança. É a pedra preciosa da segurança. Tem que andar com você a caminhada toda. Ah, apareceu alguém tá falando comigo. Bora lá. Primeira coisa, vou olhar quem é a pessoa. Vou pro meu papelzinho bem didático. Quem é essa pessoa? Não, ele é da igreja. Ele canta ali no louvor e tal. Ah, é? E como é que é? Assim, vai investigando a pessoa. Ah, não, mas ele trai as namoradas. Ele tá acostumado a defraudar as meninas da igreja. Cai fora. Cai fora. Filtro. Você tem que se abrir para os relacionamentos, mas você tem que estar segura de quem você é, do que você merece. Tem que ter um filtro acompanhando esse processo de segurança. É um processo que tem que ser permeado pela segurança durante toda a caminhada. Aí vai investigando. Apareceu outro. Ai, como é? Conversa com a pessoa, vê o que é.
Tá no padrão? Diz que é servo de Deus, que é uma pessoa temente a Deus. Trabalha em tal lugar. É isso, tá solteiro. Pelo amor de Deus, tem que ver se tá solteiro. Amém? Essa história de mulher tá saindo com um homem que ainda está casado, dizendo que está se divorciando, isso é furada. Isso é armadilha. Isso é pecado. Então não caia nessa. O homem tem que estar solteiro, disponível. Homem casado não é disponível. Mas eles não moram mais juntos, mas não estão divorciados. Não pode. É risco. Pode se ferir. Pode cair numa grande armadilha. Pode se machucar. E só o que tem é isso, viu, Tereza? Só o que tem é isso. Eu escuto poucas vezes isso não. Eu escuto muito nas mentorias. Então, o homem não se divorciou ainda, não tá livre. O homem tá morando com outra mulher, não tá livre. Não está livre. São sinais que vocês não podem ignorar. Tem mulher perdendo bênção, tem mulher se machucando, tem mulher aceitando o que não deve aceitar porque está ignorando os sinais. O homem dá os sinais e você decide insistir naquilo que não é de Deus. Você sabe que não é pra você e você quer teimar, quer insistir. Aí o que acontece depois? Quebra a cara. Sofre, reclama, murmura, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que que isso está acontecendo? Eu nunca vou encontrar ninguém quando você tomou as atitudes erradas. Quando você fez as escolhas erradas. Então, amada, tudo depende das suas escolhas. Tudo depende da sua postura diante do que você vai encontrar. Se você encontrou um homem e você descobre que esse homem está comprometido, ponto final, amada. Vai arrumar problema pra quê? Se você tem que correr deles. Vai arrumar problema pra quê? Não dá pra arrumar problema. Não dá. Natália, mas você é muito rigorosa. Sou e tem que ser. Você tem que ser rigorosa. Você não pode negociar com o pecado. Você não pode negociar com o que é errado. Você não pode abrir concessão no início, porque você vai ter problema depois. Não dá. Errado é errado. Certo é certo. Ponto final. Depois dá problema. Então, conheceu a pessoa, vê se ela tá no teu padrão, vê se ela tá livre, se é uma pessoa desimpedida, se é uma pessoa dentro do que você está esperando, se tem um trabalho, se tem uma profissão, se pode sustentar uma família. Avalia. E aí, Natália, tudo ok. Na primeira investigação, tudo legal. Me convidou para sair, para tomar um sorvete. Vou? Vai. Se a primeira avaliação foi ok, passou em tudo, vai para o segundo passo. Qual é o segundo passo, Natália? Conhecer. Conhecer, conviver, conversar, observar, estudar, para ver se a pessoa é aquilo que ela diz que é. E aí, muita gente que diz que é, não é. Muitos homens que dizem que são, não são. E aí você tem que dar um ponto final. Chegou até ali, sem se envolver, sem beijar, sem abraçar, sem entregar o coração, observando, viu que a pessoa não é aquilo que ela diz ser, para por aí, corta o mal pela raiz. Por quê? Porque se você for se envolver, se você for beijar, se você for abraçar, e lá na frente você verificar que não é a pessoa, que ele é um canalha, acabou, você já tá apaixonada e você já vai se machucar, ponto. Isso é tão... Parece tão óbvio, né? Eu falando, mas é tanta mulher errando nessa área. Vocês não têm ideia disso. É muita gente querendo antecipar as coisas. Pra que pressa, minha amada? Pra que pressa se você tá 10 anos esperando o marido? Pra que querer casar em um mês? Pra que pressa se você está nesse propósito?
Não, pressa é inimiga da perfeição. Pressa não é de Deus. Tudo de Deus tem um tempo determinado, tem um tempo perfeito. E todas as pessoas que estão se conhecendo e pretendem ficar juntas têm que passar pelo teste do tempo. O teste do tempo, ele é primordial, ele determina se é a tua bênção ou se não é. Aí o que a gente vê hoje? São pessoas que se casam, casamentos suntuosos, casamentos de arrasar, e com 2 meses me divorciei. A pessoa não era o que eu esperava. Casei com um monstro e não sabia. Casei e ele era completamente diferente do que eu imaginava. Mas como é que pode? Se você conviveu com a pessoa, se você namorou com a pessoa, como é? Como é que em 2 meses? 2 meses. É claro, gente, que quando chega em algum momento do casamento, algumas mulheres podem ter surpresas desagradáveis, né? A gente não pode dizer que isso não acontece. Tô casada, descobri uma coisa muito séria que eu não descobri no namoro, ou então o homem resolveu ficar doido depois do casamento. Aí são outras situações extremas. Mas o namoro, ele é muito revelador. Você tem que observar o que é que o namoro está te mostrando. Que postura essa pessoa está tomando. Com quem você vai se envolver. Você não pode achar que o primeiro que apareceu é o teu, não. Para de achar que o primeiro que apareceu é o teu. Pode não ser. Para de se empolgar tão rápido. As mulheres se empolgam muito rápido. Não é porque apareceu uma pessoa que é a tua. Não é porque apareceu uma pessoa que é legalzinha, que pode ser, que você tem logo que se apaixonar e criar a tua fantasia e criar o teu castelo e achar que é isso mesmo e embarcar. Não, pode não ser. Não é porque foi o primeiro que apareceu que vai ser. Entendem que você tem que passar por provas. Você tem que fazer testes. Você tem que conhecer. Você tem que ter certeza onde você está entrando. É algo para a vida toda, não é brincadeira. Casamento é algo para a vida inteira. É estar no mesmo barco forever. Forever. Não dá para vacilar, principalmente quem já errou. Principalmente quem já cometeu erros nessa área. Aí que tem que ser mais vigilante, não é, Leila? Como é que eu já errei tanto e vou errar de novo? Então eu tenho que pelo menos seguir outras estratégias, né? Fazer outras coisas, porque as que eu fiz até agora não deram certo. Então conheceu, viu que a pessoa tá no padrão, viu que a pessoa tem um comportamento legal, aí você vai dando um passo de cada vez. Aí já vai falando de propósitos. Qual é o seu propósito? O meu é esse. O que você pensa de família? Você quer ter filhos? Eu quero, você não quer? O que você pensa de ministério? O que você acha da igreja? Como é que vai ser? Quando você casar, o que você pensa? E vão conversando. E você vai vendo se aquilo está de acordo com o que você quer. Não case por carência. Não case com alguém só para não ficar sozinha. Porque a pior solidão é de quem está casada e está sozinha. Não casa com alguém só porque você acha que você vai ter uma companhia, mas aquela pessoa não é tudo aquilo que você imaginava. Porque você pode se sentir muito sozinha dentro do casamento. Tem muitas mulheres que estão casadas sozinhas. Tem muitas mulheres que vivem casamentos solitários, unilaterais, né? Por quê? Porque queriam casar. Aceleraram tudo, passaram por cima do padrão, das suas vontades. Não, vai esse mesmo, já esperei demais. Se esperou, minha filha, espere mais um pouco. Se esperou, espera mais um pouquinho. Muita hora nessa calma. Muita hora nessa calma. Não precisa de pressa. Você vai passar a vida inteira com a pessoa. Você vai passar a vida inteira beijando, abraçando, fazendo amor, tudo que você quiser. O marido é seu, seu corpo é dele, o dele é o seu, a vida inteira, que vai enjoar. Vai enjoar. Vai chegar um dia que vai dizer assim: tô enjoada. Esse é o casamento.
Amém? Então não precisa se precipitar, não precisa e nem precisa se fechar. Eu tô aqui para dizer hoje que você não tem que estar fechada, que o teu passado não tem poder sobre o teu futuro. Chegou a hora de se abrir para o amor. Chegou a hora de se abrir para o que tem, o que há de Deus para sua vida, que é uma família, é um marido que Deus está preparando, está moldando, está cuidando para entregar até você. Mas para isso tem que se reconstruir, tem que se fortalecer, tem que saber o que quer, tem que estar preparada para não cair nas armadilhas, tem que estar preparada para não casar com o primeiro que aparecer, tem que estar preparada para não se iludir com o que escuta. Tem muita mulher que se ilude com o que escuta, se apaixona pelo que escuta, se envolve e depois não é nada daquilo. Casamento é uma vida inteira. São duas pessoas juntas numa casa, dormindo todos os dias, acordando todos os dias. Uma vida inteira. Então não tenha pressa. Não tenha pressa. Abra-se para o amor. Mas antes, se reconstrua. Reconstrua o seu coração. Refaça suas emoções. Se prepare. Seja uma mulher forte que vai entender o que Deus tem para você quando esse alguém chegar. E aí sim, você vai estar, preparadinha para não errar. Você vai estar, preparada para fazer a escolha de Deus, porque eu sei que você não quer a sua escolha. Nossa escolha é tão burra. Nossas escolhas não têm nada de sabedoria. Escolhemos errado. A própria palavra de Deus diz, né, que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Já pensou se Deus fosse dar tudo que a gente pede? Tem mulher que diz assim: Senhor, eu quero ele. Senhor, é ele. Me dá ele. Deus está dizendo: minha filha, não é. Não é esse. Você está querendo um Fusquinha? Eu tenho um Mercedes. Uma Mercedes para te dar, amor. Calma, porque a nossa visão é limitada. Nós pedimos de acordo com os nossos deleites, as nossas carências. Eu preciso de alguém hoje. Tem que ser hoje, porque eu não aguento mais. Não aguento mais essa solidão. Aí casa com o primeiro que aparece. E aí? Vai passar uma vida inteira de solidão dentro de um casamento. E o que é pior, não pode separar. Aí tem que aguentar. Porque já sabe onde é que está entrando. Porque já sabe o que é um casamento para Deus. Porque já sabe que não pode separar. Porque já sabe que Deus odeia o divórcio. Por isso que tem que escolher bem. Tem que escolher certo. Tem que fazer uma escolha firmada no que Deus tem para você e não nas suas emoções, não nos seus sentimentos enganosos. Hoje você está apaixonada aqui por uma pessoa, amanhã pode não estar. Nem sempre a pessoa, quase sempre, a pessoa com quem você se apaixona, quase sempre essa pessoa é a pessoa errada. Porque a paixão, ela é muito cega. Quando você começa a quebrar princípios, a passar por cima de você, a passar por cima dos seus princípios, do que você acredita por um relacionamento, esse relacionamento tá errado. Não é de Deus. Vou repetir, hein? Quando você começa a passar por cima de você, dos seus princípios, do que você acredita, do que você gosta, por causa de um relacionamento, esse relacionamento não é de Deus para você. Porque o que vem de Deus não passa por cima de você. O que vem de Deus não te maltrata. O que vem de Deus não te machuca, não te humilha, não te despreza, não te joga, não te larga. O que vem de Deus te valoriza. O que vem de Deus te ama de verdade. Amém? Então, aceitar qualquer coisa para não ficar sozinha não é um bom negócio. Aceitar namorar com alguém que não está no seu padrão, que não há um propósito, não é negócio. Pra que você vai perder tempo?
Pra que você vai perder tempo? Se existe algo que você não pode mais perder nessa caminhada, é tempo. Tempo é ouro. Tempo não volta mais. Então vamos acelerar o processo. Vamos acelerar o processo. Posso acelerar o processo, Natália? Não só pode, como deve. Quanto mais obediente você for, quanto mais objetiva você for, quanto mais determinada você for, mais rápida vai ser a sua caminhada. Mais rápido vai ser o propósito. Melhor ficar sozinha. Tá aí a Grazi falando. Muito melhor só do que mal acompanhada. Pra que estar acompanhada com alguém que não é o melhor de Deus pra você? Pra que perder tempo, gente? Tem gente perdendo tempo. Anos de namoro com pessoas erradas. Anos de namoro sem propósito. Anos de namoro que não dão em nada. Então, pra quê? Qual o objetivo? Se você sozinha, você se basta, você fique só, se fortaleça, namore com você mesma, curta essa sua solteirice, curta essa estação. Daqui a pouco ela vai passar. A Gil Vilar fica reclamando, porque tá o dia todo passeando, tá o dia todo só trabalhando, fica reclamando pra mim, Gil Vilar. Eu disse, tá bom, bichinha. Daqui a pouco vai ter marido, aí não vai sair pra todo canto. Aí, né? Aí não vai poder fazer as mesmas coisas. Então aproveita. Melhor ficar se preparando e esperando o que vem de Deus. Então, se prepare e espere, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Vamos cantar? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Quem recebe o melhor de Deus, diga amém. Amém. Faça igual a Thaís. A Thaís, ó, cinema com as amadinhas, passeando, jantando, cheia de Jesus, cheia da moral. Daqui a pouco, ó, as amadinhas não vão ter mais Thaís. Pelo menos assim, tão disponível não, né? Porque ela vai estar com o marido. Amém ou não amém? Então aproveita esse tempo que Deus tem preparado para você. Para de murmurar. Abra o teu coração para o que Deus tem para ti. Mas antes de abrir o coração para um homem, abra para Deus. Antes de se abrir para um homem, se abra para Deus. Se fortaleça em Deus. Se prepare em Deus. E na hora certa, tudo vai acontecer. Amém? Que Deus te abençoe, te proteja, te livre de todo mal. E vídeos novos chegando aí no canal do YouTube, Natália Varela, curso Quero Casar, tá? E eu quero encontrar vocês aqui na próxima live. Próxima terça-feira a gente vai estar aqui às 9 com outro tema muito poderoso. Podem sugerir temas. Se você ainda não está seguindo o meu canal, seguindo o canal, no YouTube né? Não, seguindo é no Instagram. No YouTube se você não está inscrita. Se você não está inscrita ainda no canal do YouTube, vai lá e se inscreve. Gente, eu preciso pelo menos de 1000 mulheres no meu canal, por favor. E também segue aqui o Instagram, @curso Quero Casar, tá? Um beijo grande para vocês e amo vocês. E eu não posso encerrar essa live sem cantar parabéns para a aniversariante do dia. Acho que ela não tá aqui hoje, mas vocês falam pra ela que eu cantei parabéns pra ela, tá bom? Parabéns pra Eriquinha nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eriquinha, Deus te abençoe, meu amor. Feliz aniversário, te amo. Lembrando que vamos estar fechando o carrinho ainda do Quero Casar. Então, se você não fez o curso ainda com as mentorias, aproveita. Corre lá. Ela apareceu, gente. Ela tá aqui, a nossa aniversariante. Beijo, Érica. Deus te abençoe, amor. Saudade de você. Beijo, gente. Fui!